Boa tarde. Vamos fazer hoje a análise em modo isocrático. Então, para isso, primeira coisa, ligar o aparelho. Vamos iniciar a conexão. Então, vou ligar o nosso controlador. É o LC Solute. O aparelho 1 é o que está conectado aqui, é o nosso LC, que é o nosso HPLC da Shimadzu. Está ocorrendo a conexão entre o computador e a controladora do aparelho, que eu mostrei na aula passada. O software é o Lab Solution, nesse caso específico para LC Solution da Shimadzu. Como eu estou gravando com o computador, ele está ocupando muita memória, o Google Meet, então vai ficar um pouco lento. Ocorreu a conexão. Primeira coisa, vou realizar uma purga, então vou ligar a bomba, que é esta imagem aqui, pode ser acionada aqui ou neste ponto aqui, ó. Então estou ligando a bomba, vou colocar um fluxo, já fiz a purga anteriormente, vou colocar o fluxo de 1 com 100% de acetonitrila, que está no solvente 6, para a gente iniciar a limpeza da coluna. Vou dar um Enter. Vai alterar o valor aqui de fluxo. E a pressão vai começar a subir. Então, vou ter a pressão aqui começando a subir assim que começar a bombear. Então, falei para vocês, a gravação está deixando o computador lento. Ele ainda está pensando. Com a bomba ligada, a pressão começa a subir. Tem aqui uma pressão de 3,6 milipascal ou 36 bar. A coluna está na pressão padrão dela já, como eu falei para vocês, quando ela estava novinha, estava dando pressão em torno de 32. Agora, nós já temos 5 anos que a gente utiliza essa coluna, ela está aí com a pressão em torno de 36 bar ou 3,6 milipascal. Coluna, ok. Vou tentar aqui a nossa primeira tentativa para o modo isocrático. Para isso, eu vou abrir o Data Analysis, que é um POS1. Vou abrir a análise que nós fizemos da aula passada, que eu mostrei para vocês. Agora, nós iremos primeiro abrir o nosso cromatograma em gradiente. Está aberto o nosso cromatograma em gradiente. Eu vou pegar o pico que saiu em 18,02 como base para nossas contas. Então, nós fizemos um gradiente. O nosso gradiente foi 5% de acetonitrila para 100% de acetonitrila em 20 minutos. Esse aqui foi o nosso gradiente. Confirmando o nosso gradiente, vou aqui em métodos, parâmetros que nós utilizamos no nosso gradiente. Está aqui, vou pedir, aqui está o nosso gradiente. No tempo zero, nós saímos de 5%, fomos a 100%, deixamos ali a 100% e voltamos a 5%. Então, está aqui a porcentagem do solvente. Então, nós saímos com 5%. Em 20 minutos, chegamos a 100%. Está aqui o nosso gradiente. A conta que nós vamos fazer aqui, quanto que variou por minuto. Então, eu vou ter aqui, vai ser igual, vou abrir um parênteses, porcentagem final, menos a porcentagem inicial, dividido pelo tempo de gradiente,
20 minutos. Então, nós tivemos uma alteração de 4,75 por minuto. Porcentagem de acetonitrila variou 4,75 por minuto. O nosso pico de interesse foi 18 minutos. Se foi 18 minutos, então nós temos o quê? 18 vezes a porcentagem que variou por minuto, 85. Aqui eu ainda tenho que somar a porcentagem de solvente inicial. A porcentagem de solvente inicial era 5%. Então, nosso pico evoluiu com 90,5% quando estava na bomba. Se eu quero passar isso para um isocrático, 90,6 vezes 0,6. Eu tenho aqui aproximadamente 54,3% de acetonitrila. Eu vou utilizar, como eu usei um gradiente muito forte, eu vou utilizar inicialmente esse valor, mas pode ser que a gente tenha uma força de diluição muito alta. Então vamos lá, vamos ajustar o nosso aparelho para que a gente comece a fazer as análises do modo isocrático. Nós vamos colocar aqui o LC stop aqui em 30 minutos, o comprimento de onda 235, primeiro, o nosso forno será desligado, o nosso fluxo vai ser de 1 ml por minuto. Eu vou colocar aqui também em gradiente. O fluxo da bomba inicial vai ser de 1 ml, a porcentagem de C vai ser 54%. Nós já estamos com o nosso isocrático aqui. E vou colocar aqui também 30 minutos o nosso end time. Vou ajustar a bomba. A nossa pressão máxima aqui vai ser de 220. A nossa mínima aqui de 0,1. Ou 22 milipascal, 220 bar. Vou dar um salvar como método isocrático com 54% de acetonitrila. Salvei. Agora vou dar o download. Vamos esperar um minutinho para que ocorra a estabilização. Aqui na condição inicial, já vamos fazer a nossa injeção. Foi feita a injeção. Já deu aqui que está correndo. Não temos mais o verdinho. E aqui está o nosso monitoramento. Com aproximadamente 2 minutos, nós teremos completado o volume morto. Então, nós teremos um sinal aqui em torno de 1 minuto e meio, mais ou menos. Aproximadamente. Quando precisamos de detectar esse volume morto, com precisão, nós utilizamos um nitrato. Nitrato de sódio, potássio, uma solução, e fazemos a injeção. Eu falei para vocês, está aí o nosso volume morto. Então, o solvente nosso, que era diferente, começou a sair aqui em 1,7. Temos um primeiro sinal aqui. Indo. Tivemos várias substâncias aqui coeluindo nessa condição. Podem ver aqui vários iniciando aí. São as substâncias de menor intensidade da amostra. Está iniciando aqui a eluição do primeiro pico de maior intensidade. Vou buscar o nosso pico de referência aqui, então eu tenho como abrir aqui a minha referência. Nós temos uma ideia de como era isso aqui, o comportamento no gradiente. Então, podemos perceber que nós estamos mantendo o mesmo padrão.
Só que aqui saiu com 17 minutos. Aqui nós já estamos resolvendo a nossa amostra em 7 minutos. Ainda tem mais um pico para ser diluído. Tá vendo que está mantendo o mesmo padrão? Ó. Um pico com 2 pequenininhos aqui, 2 maiorzinhos. Vai passar um tempo, teremos a diluição de mais um pico. Iniciar o zoom. Aqui eu tenho um pico coeluindo. Vamos ver se a gente vai melhorar essa resolução aqui um pouquinho. Se esse pico aumentar a simetria, é sinal que nós vamos ter conseguido ter uma resolução para esses picos que estavam coeluindo aqui. Ó. Vocês podem perceber, aqui nós tivemos uma melhora aqui. Ó. Esses 2 picos aqui já estão mais bem separados. Eu aumentei um pouco a simetria. Nesse ponto aqui, ele estava causando como se fosse uma barriga no pico. Aqui eu já tenho agora uma separação um pouco melhor. Então, é uma técnica simples para vocês fazerem análise. Eu tenho alguns fatores limitantes. Quando eu estou muito nas extremidades, essas fórmulas não funcionam muito bem. Mas se eu não estiver nas extremidades, nem próximo do 5%, ou nem muito acima dos 90%, é interessante a gente utilizar essa fórmula. É bem simples e a gente nos permite transformar um gradiente em isocrático facilmente. O pico que saiu ali em 19 minutos, ele vai atrasar bem para sair. Então, ainda tem mais um pico aqui para ser diluído. Uma das estratégias, quando tenho extratos de plantas, é um fracionamento prévio, do modo que eu consiga trabalhar com isocráticos. Isso pode ser feito aumentando aí, dividindo, utilizando C18, dividindo o extrato em aproximadamente 5 a 10 frações. Poderíamos iniciar aí com 10% de acetonitrila, utilizando, claro, C18. 10% de acetonitrila, 20, 30, 40, 50, e vou fazendo extrato, vou fracionando um extrato, ou poderia até ser um pouquinho mais agressivo aí, ó, iniciaria aí com torno de 5% para retirar as impurezas, aí vou de 15, 20, 40, 35, 50, 65, 80, 100. Então, é uma das estratégias que também poderia ser utilizada para que a gente chegasse a ter frações para trabalhar no cromatógrafo, neste caso, utilizando o isocrático para separação das substâncias e para separar e obter essa substância, obter esses padrões. É o que a gente chama de cromatografia líquida preparativa. Aqui nós estamos apenas tendo uma ideia do que temos. Quando eu utilizo o conceito preparativo, eu quero ter as substâncias em mão. Eu vou coletar cada pico desses que está saindo. Então, vou fazendo a coleta desses picos e vou secando. Pode perceber que nós já estamos aqui bem próximos. Ó. Quanto mais tempo fica na coluna, mais alargada fica a base. Então, vocês podem perceber 1, 2, 3 picos aqui, que estão se repetindo. E aqui vai continuar aproximadamente 15 minutos. Nós resolvemos. Qual a vantagem que eu tenho do método analítico para o isocrático? O analítico, ele vai...
o analítico isocrático e o analítico gradiente. Quando terminar a corrida no modo isocrático, eu já posso fazer a injeção. Eu não vou ter o tempo de ambientação da coluna. Então, está aqui o nosso parâmetro. Vou mandar ele desenhar a curva. Como vocês podem perceber, a gente sai de 5%, foi a 100% em 20 minutos, manteve mais 2 minutos, voltou a 5% e deixou 2 ambientando. Esse 2 aqui, eu falei para vocês, é um tempo curto. O ideal para uma coluna de 25 centímetros é que fosse pelo menos 10 minutos, para a gente manter uma alta reprodutibilidade. Voltando lá na nossa análise, vocês podem perceber que os picos principais já foram eluídos. Eu ainda tenho sujeira. Se eu for trabalhar no analítico, vou fazer 3, 4 injeções na coluna para depois eu fazer a retirada dessas impurezas que vão ficar grudadas pela coluna. Ou uma das técnicas, vou retirar aqui a nossa referência, tá aqui o nosso cromatograma em modo isocrático. Todos os picos com boa resolução, vocês podem perceber. Tenho os picos principais com boa resolução. Conseguimos passar do modo gradiente para o modo isocrático. Revisando aqui o que nós fizemos. Porcentagem inicial do gradiente, 5%. Porcentagem final do gradiente. Vou substituir aqui para ficar mais bonitinho. Gradiente. Porcentagem inicial. A porcentagem final do nosso solvente de maior força. E aqui o tempo. Nós fizemos gradiente, porcentagem inicial, 5 minutos. Porcentagem final, 95. O tempo, 20 minutos. Variação de acetonitrila por minuto. Vou pôr aqui porcentagem. Variação de acetonitrila por minuto é 4,75. Vou pôr tempo de retenção de interesse, que a gente quer tirar, evoluiu com 18 minutos. E aqui a fórmula. Vou colocar toda a fórmula aqui. Ó. Então, vai ser igual, 2 parênteses. Vou corrigir aqui, só um segundo. De acetonitrila. Tempo em minutos. Tem 20. Tempo de retenção também em minutos. 18. Aqui a fórmula para a gente passar do gradiente para o isocrático. Então é igual, vou abrir 2 parênteses. 100 menos 5 dividido pelo tempo, mais a porcentagem inicial que faltou. Vamos corrigir aqui. Opa, está aqui a porcentagem inicial, está aqui. Isto tudo vezes 0,6. Faltou aqui. Vamos lá. Vezes o tempo de retenção, que é o tempo de interesse, que eu usei, na realidade, é 18. Opa, está errado. Vou corrigir. Vezes o tempo de retenção, está errado, tem uma coisa errada, F3 menos F1 dividido, que faltou, mais um parêntese. Agora vamos lá, 54,3, está ali bonitinho, sistema montado. O que é essa fórmula? A fórmula é porcentagem final de acetonitrila menos porcentagem inicial de acetonitrila
Isto aqui dividido pelo tempo de gradiente, mais um parênteses aqui, mais a porcentagem inicial de acetonitrila, e isto tudo vezes 0,6. Aqui nós teremos que utilizar, fechou 1, fechou 2, 1, 2, 3, 4. Opa, aqui ainda faltou 1 vezes o tempo do pico de interesse, fecha um parênteses. Então, temos a fórmula aqui, ó. Utilizando essa fórmula, vocês vão chegar. Está vendo como que é rápido e fácil? A gente já transformou um gradiente em isocrático. Esse pico aqui, que era o nosso pico de interesse, se eu quiser só analisar este pico, eu consigo resolver a minha análise com 6 minutos. A análise aqui já está para terminar. Quanto mais tempo a amostra vai ficando, maior é o alargamento dos picos. Então, vocês podem perceber que aqui eu tive um alargamento já da base desse pico aqui. Quanto mais alargado, mais baixo ele está ficando. Se eu diminuo a base, eu aumento a intensidade. Então, diminuir essa largura da base aqui é importante para que nós tenhamos uma maior sensibilidade. Ainda tem algumas coisas sendo eluídas ali ainda. Mas o pico que eu tinha interesse, eu consegui que ele fosse eluído em 7 minutos. Eu consigo diminuir uma corrida de 17 minutos, de 20 minutos para 7. Mesmo que eu resolva fazer a limpeza para injetar o próximo, eu já posso limpar a partir de 7 minutos. Se eu estiver fazendo a quantificação daquela molécula que está ali em 7 minutos, que eluiu em 7 minutos, a partir desse momento aqui eu posso fazer a limpeza. Se a minha molécula de interesse é apenas este pico de maior intensidade aqui, ó, com 7 minutos e meio eu já posso fazer a limpeza e eu vou economizar 10 minutos de máquina. Falta 2 minutos, assim que terminar a análise aqui, ela vai jogar no POL-SUM e nós vamos fazer algumas análises aqui, vamos retirar alguns parâmetros. O que a gente poderia alterar nessa análise aqui? Eu poderia alterar o fluxo. Então, essa coluna está com pressão de 8,8 milipascal, ela pode até 200, 220, eu poderia aumentar esse fluxo para 1,5 ou 2. Se eu aumento o fluxo, eu vou diminuir a base dos picos e vou diminuir o tempo de retenção. Então, isso tem um limite também, eu não posso aumentar isso indefinidamente. Poderia mexer na temperatura, que no caso a temperatura que eu estou usando, temperatura ambiente, aqui está 21 graus Celsius. Eu poderia colocar aqui uma temperatura de 40 graus Celsius, onde a viscosidade do solvente é menor, permite eu trabalhar com um fluxo maior. Então, vai alterar também a interação intermolecular da minha amostra com a fase móvel e com a fase estacionária. Então, vou ter aqui também uma melhora disso. Poderia trabalhar, se eu estou fazendo uma análise, eu não quero a substância, não preciso da substância isolada, então posso trabalhar com comprimentos de onda diferente, o comprimento de onda que eu consiga detectar apenas a minha substância de interesse, que a substância que talvez esteja coeluindo não seja detectada. Posso, se a substância é ionizável, terminou a nossa análise, se a substância é ionizável, eu poderia adicionar um ácido ou uma base para inibir ionização. Eu vou falar disso daqui umas 2 aulas para frente. Vamos abrir a nossa análise, vamos ver ela aqui. Temos aqui a análise, aqui já veio integrado o nosso sistema.
Data aquisição. Vou mandar analisar. Ok. O sistema foi analisado. Tabela de picos. Agora eu tenho aqui uma tabela de picos. Eu tenho picos muito pequenininhos. Picos com altura de 84, enquanto eu tenho picos aqui de 1.290.000. Então, eu vou eliminar esses picos de baixa intensidade. Eu preciso de mexer nos meus parâmetros cromatográficos. Eu posso mexer na largura, vou aumentar ou diminuir essa largura aqui, eu vou manter, vou pôr em 10. A inclinação, vou aumentar a inclinação. Diminuir um pouco a quantidade de picos que foram integrados. Vamos ver como que está a nossa tabela. No canal 1, eu tenho 31 picos sendo detectados. Eu vou eliminar todos os que tiverem aqui abaixo de 11.000 de altura ou 15 de área. Então, vou copiar isso aqui, vou eliminar todos esses picos aqui. Como que eu faço para retirar? Vou pôr aqui uma área mínima. Vou pôr aqui uns 50. Vamos ver quantos picos ficamos agora. 11 picos. E aqui estão a porcentagem das áreas. O nosso pico principal, que saiu lá em 7,077, em termos de área, ele representa 57,92. E isto não está relacionado à concentração. Eu estou trabalhando com o V. Eu tenho que saber qual é a absortividade molar dessas moléculas. Então, eu tenho moléculas aqui que têm absortividade molar